quando o Chico quis fazer essa biografia, é que surgiu o embargo da FEB para a filmografia das obras de Emmanuel. Aí o Chico, muito chateado, muito magoado com tudo isso, falou: não adianta eu produzir mais nada, porque nesse sentido, né, de biografar a época de Jesus, não adianta, porque o cristianismo não está sendo compreendido nem hoje, nem pelos próprios espíritas. O pessoal não está compreendendo o alcance do que Jesus fez, nem compreendendo o alcance de que deve ter as obras de Emmanuel, no sentido universal da humanidade, né? Que era para isso que elas foram feitas. Então ele falou: olha, eu não vou mais escrever, não vale a pena, o povo, é como Jesus falou na época dele, vocês não compreendem, vocês não suportam a verdade que eu estou trazendo, vocês não acreditam no que eu estou fazendo, então é melhor ir embora. E foi embora, se deixou crucificar para ir embora, e deixou o pouco de legado que ele deixou, mudou a humanidade. Mas podia ter feito muito mais, esclarecer muito mais coisas, que só agora estão sendo esclarecidas, que poderiam ter sido esclarecidas naquela época. Enfim, é a história que conta a verdade no final, né? Aí, quando o Chico falou isso, falou: mas Chico, como é que vai fazer? Como é que nós vamos ficar sem esse conhecimento? Que material nós vamos ter para estudar e tudo mais, né? E ele disse o seguinte: olha, eu tenho duas opções. Ou eu me dedico às obras, que eu sei que não vão ter a repercussão que a espiritualidade quer, ou eu atendo os necessitados. Porque nessa época, depois do Pinga Fogo, depois das obras de Emmanuel e André Luiz, o sucesso do Chico era tão grande que iam caravanas enormes para Uberaba para visitá-lo. Todo mundo queria cumprimentá-lo, beijar a mão dele, todo mundo queria conhecer o Chico. E todo mundo cheio de problema para se consultar com o Chico. Milhares de pessoas que haviam perdido entes queridos, perdido filhos, queriam mensagem dos seus entes queridos. E o Chico então falou: olha, eu tenho que escolher, ou eu largo aqueles que me procuram, as pessoas que querem minha atenção, e faço as obras do Emmanuel, ou eu largo as obras do Emmanuel, que não estão sendo compreendidas, e atendo os necessitados. Então eu preferi atender os necessitados. Pouca gente sabe disso, que isso foi uma escolha do Chico. Mas a partir daí ele começou a fazer apenas livros de autoajuda, livros de mensagens curtas, destinadas ao povo comum, às pessoas mais simples, aqueles que têm pouca dificuldade de fazer uma leitura de um livro e compreender todo o alcance da obra. Então, essa preguiça que o brasileiro tem de estudar, de compreender o que está sendo dito num livro. O brasileiro lê 6 livros por ano, em média. Os americanos leem 40, 60 livros por ano. O europeu, mais ainda, mais de 100 livros por ano. Então, isso dificulta para o brasileiro compreender contextos literários que são abrangentes, como é a história da época de Jesus. Então, o Chico achou melhor trabalhar o coração das pessoas, fazer a caridade do amor incondicional, ajudar todo mundo. E mesmo com o pouco que ele fez, nesse sentido, mudou a vida de muita gente. Muita gente modificou sua vida em função do encontro que teve lá com o Chico Xavier, na época que ele, né, começou a produzir essas obras e atender aquela legião de pessoas que iam lá procurar ele para ter algum tipo de coisa. Aí, após isso, entrou um outro aspecto. Alguns espíritas mais esclarecidos queriam, pelo menos, acordar o Brasil para a importância do Chico Xavier para a humanidade, que os brasileiros mesmo não estavam compreendendo. E o que eles fizeram? Freitas Nobel propôs indicar o Chico para o Prêmio Nobel da Paz, né, na época. E
houve um empenho, o público espírita todo endossou, assinou milhares de assinaturas, tudo para o Chico. Mas as entidades brasileiras que respeitavam o Chico Xavier pela credibilidade que ele tinha, as pessoas que admiravam o Chico pelo desprendimento dele em ajudar incondicionalmente milhares de pessoas, né? Estavam ali apoiando, endossando, né, a assinatura para indicar o Chico. Mas aí entram as entidades de classe, entram as outras religiões, entra o espírito brasileiro de que espírito bom é espírito humilde, né, que não aparece, que não merece se expor, porque isso é fruto da vaidade. Essa conotação de que a pessoa ser valorizada, ser bonificada pelo seu trabalho, é algo anticristão. Porque se Jesus morreu na cruz, que dirá os seus intérpretes e seguidores? Esses têm que ser no anonimato total. Então, nós não temos uma cultura de valorizar o que é bom no Brasil. Quando você vê no exterior, qualquer pessoa com menor importância que o Chico Xavier teve na sociedade tem vários prêmios nobres. Cada país tem. Israel tem não sei quantos prêmios nobres, europeus têm vários com prêmio Nobel, aqui no Chile tem, Argentina tem, Brasil não tem nada. Nós não sabemos valorizar os nossos líderes, não sabemos valorizar as pessoas que produzem benefícios para a sociedade. Nós somos um povo que damos valor ao apagão, né? É uma ignorância tal que parece que a escuridão é o nosso véu de proteção. Nós não podemos ser nada, porque isso é vaidade, isso é criminoso, isso é egoísmo. E aí nós não temos lideranças, não temos alguém para servir de norte, para a sociedade se copiar, para imitar o papel que eles cumpriram dentro da sua realidade, fazendo o que eles fizeram. E o Brasil é pobre, espírito, como se isso fosse uma tremenda virtude. E nós estamos enganados. O Brasil precisa tentar criar uma identidade que permita à nossa sociedade cumprir um papel maior no planeta inteiro. E esse papel que foi destinado para o Brasil de, digamos, evangelizar o mundo, não está sendo feito. Está sendo feito por protestantes. Você pega a igreja do Edir Macedo, que tem igrejas no mundo inteiro, mas quando você olha a biografia dele, a origem dele, ele foi espírita no começo. Quando você pega a Legião da Boa Vontade, o Zarzur, saiu de dentro do espiritismo. E várias outras lideranças religiosas, elas primeiro passaram por dentro do espiritismo para depois ocupar o seu papel na sociedade. Assim como médicos, que hoje são altamente prestigiados, da AME e de outras correntes científicas, passaram por dentro do espiritismo. Agora, por que os espíritas não apoiam? Por que os espíritas acham que isso é vaidade, é arrogância, é interesse financeiro, quando na realidade essas pessoas estão tirando a doutrina de dentro do baú de escuridão que ela foi enfiada pelos próprios espíritas, né? Então aqui entra uma coisa que a gente precisava se preocupar, porque nós vamos ser cobrados por isso. A gente não veio a esse mundo para ocultar o espírito. Nós não viemos aqui para ficar escondidos diante das realidades que nós estamos vivendo, que são cruéis. A gente veio aqui para fazer brilhar a luz do nosso espírito, para que essa luz possa servir de norte para a humanidade. Então, todos nós, um sozinho não faz nada, mas se nós tivermos uma massa crítica de pessoas de boa vontade, produzindo não uma nova religião, não uma entidade científica, não uma egrégora de
de orações para o resto do mundo, não é isso. É assumir um papel de apoio àqueles que se destacam, aqueles que estão levando adiante o conhecimento espiritual, aqueles que estão se propondo a atualizar o conhecimento espiritual da humanidade. Porque a nossa consciência, que está sendo despertada, está se expandindo, que está sendo cada vez mais abrangente, ela só está abarcando o lado material da coisa. Quando a gente fala em despertar a consciência, o maior foco do despertar da consciência é a consciência da importância do espírito na vida material. A consciência do espírito é o ponto alto do despertar da consciência, porque a gente mal sabe o que é consciência, como a gente quase não sabe o que é a inteligência, de onde ela nasce, como é que funciona, de onde nasce o sentimento, como é que ele brota. Assim também nós não sabemos o que é a consciência, como é que ela nasce. E é uma pena, é uma coisa que a gente precisava saber. Então, o que eu estou querendo chegar aqui é que a era em que nós estamos entrando, que é a era de conhecimento daquilo que a consciência consegue abarcar, é a era do espírito. Por quê? Porque a consciência, no fundo, é um atributo do espírito. Assim como o pensamento é um atributo da inteligência, assim como as emoções são um atributo do sentimento, assim como os instintos são atributo dos nossos órgãos inferiores, assim também a consciência é um atributo do espírito. A consciência por si só não tem vida própria. Ela se movimenta movida pelo impulso do espírito sobre ela. Então ela se expande e abarca cada vez mais conhecimento, cada vez mais virtudes ou o escândalo que é o mundo, sob a égide do espírito. Nós estamos entrando na era do espírito.